Graça e paz, a paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e quem sabe até a madrugada, não é verdade? Nós estamos aqui na nossa sala de aula virtual, isso mesmo, onde você estuda a palavra de Deus, né, no conforto do teu lar. Eu estou aqui para te acompanhar, para tentar te ajudar, para nós aprendermos juntos um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Então você que já é o nosso aluno, já nos conhece, você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o Anderson Santos, professor do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, isso mesmo. É um instituto onde tem se dedicado a ensinar a palavra de Deus para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, tá bom? Meu amado, nós estamos estudando o panorama bíblico do Novo Testamento. Nós estamos dando uma olhada nas epístolas e Apocalipse. É um panorama bíblico, mas com muita profundidade, né? Nós estamos aqui aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Então você que já é o nosso aluno já sabe, então eu sempre digo, módulo na mão, Bíblia na outra. Eu estou aqui com as minhas Bíblias, tem algumas delas aqui, tá bom? E você é meu convidado a ficar comigo até o final dessa aula e nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Bom, como nós sempre fazemos, antes de nós começarmos as nossas aulas, vamos falar com Deus. Então você que pode, feche os seus olhos, você que não pode, talvez você gravou essa aula, baixou essa aula e está aproveitando o tempo aí para estudar, não pode fechar os olhos, fica tranquilo, fica tranquila, não tem problema. Mas ora aí no teu espírito, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas nessa aula, vamos lá? Senhor, eu quero te louvar, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de aqui aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Ó Deus, a minha petição é que neste momento, Pai amado, o Senhor possa nos abençoar. O meu irmão, a minha irmã que tirou esse tempo, Senhor, na sua vida tão corrida, para aprender um pouquinho mais de Ti. Pai, nos acrescenta, Senhor, da graça, do Teu favor, da fé aos nossos corações, ao aprendermos e a ouvir a Tua Palavra. Fala conosco para a glória do Teu nome. Amém e amém. Posso ouvir um amém aí? Sela essa oração com amém aí. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Nós temos bastante trabalho para hoje, isso mesmo. Então você que está seguindo-nos aí no módulo, você que está na sequência de estudo, no seu módulo, nós vamos começar agora a estudar a última epístola de Paulo, né? Isso mesmo, a última carta de Paulo. Lembrando que nós não estamos estudando as cartas em ordem cronológica, mas nós estamos estudando na ordem em que elas aparecem nas Escrituras, tá bom? Então, com o teu módulo em mão aí, nós vamos dar uma olhadinha agora na carta a Filemon. Isso mesmo, você já leu a epístola de Paulo a Filemon? É muito grande, meu irmão. É muito grande, são muitos capítulos, você não vai conseguir ler de uma vez só. Brincadeira, né, irmãos? É apenas um capítulo, 25 versículos. Você parou, num minutinho você lê. Mas existem tantas lições valiosas, é tão rico esse contexto, né, da epístola de Paulo a Filemon. Né? Então vamos começar a entender um pouquinho a questão dessa epístola, tá bom? Tendo uma visão panorâmica do que seria essa epístola. Bom, então vamos lá. Epístola de Paulo a Filemon. Então pega a tua Bíblia, pega o teu módulo, vamos trabalhar. Vamos lá. Filemon é um cristão rico de Colossos, convertido por Paulo, que se torna um colaborador e amigo. Isso mesmo. Quem era Filemon? Filemon, ele era um cristão de uma vida bem-sucedida, alguém que tinha algumas posses, e ele vai se converter, é um filho na fé de Paulo, e vai se tornar um grande colaborador. Quer ver? Pega a tua Bíblia aí nos primeiros versos da carta de Paulo a Filemon. Vamos lá para a Bíblia? Vamos começar a discorrer um pouquinho nesta carta, vamos entender um pouquinho. Olha o que está dizendo aqui, ó. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemon, nosso amado cooperador. Ele não é apenas um cooperador, ele é um cooperador amado, alguém de estima de Paulo. Olha que interessante. Verso 2. A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em sua casa. Graça e paz a todos vós da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a nível de informação no texto, nós já temos aqui algumas verdades. Primeiro, que o Filemão, ele é alguém que se converte, ele abraça a fé, é um filho na fé também de Paulo, e ele é alguém que se torna um cooperador amado e tem ali na sua casa uma igreja, ou seja, um ponto de pregação, uma igreja começa ali na casa de Filemão. Então Filemão é alguém que realmente abraçou a fé. Aí Paulo, na sequência, começa dizendo assim, constantemente dou graças ao meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que você tem no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que dispomos está em Cristo. Verso 7, esse é lindo, pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por teu intermédio os irmãos têm, o coração dos santos tem sido reanimado. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha, Filemão, você tem sido uma bênção na obra, você tem sido alguém especial, e eu me alegro muito de ouvir os relatos da fé, tudo aquilo que tem acontecido, olha, tem sido algo especial. Dentro desse contexto, agora começa a se desenrolar o propósito, ou porquê Paulo vai escrever esta carta a Filemão, tá vendo? Vamos pensar aqui, circunstâncias que nós não temos como precisar, aproximaram Onésimo. Quem era Onésimo? Era um escravo da casa de Filemão. Paulo está preso em Roma, possivelmente Paulo está preso em Roma, e aí vai cair dentro da cela de Paulo um moço por nome Onésimo. Olha que interessante, irmão. Este Onésimo, por providências divinas, eu costumo dizer que eu não acredito em coincidência, mas eu creio na cristocidência, ou seja, Deus prepara a circunstância, Deus cria situações, e por circunstâncias que nós não sabemos, mas o céu com certeza tem um controle, Onésimo vai parar na cela em que Paulo está preso. Olha que interessante, na prisão em que Paulo está. Paulo, um pregador do evangelho. Paulo, é interessante que os soldados ficavam na escolta para guardar Paulo, saíam convertidos. Os prisioneiros que estavam ao lado de Paulo se convertiam, porque Paulo tinha uma graça de Deus e ele pregava o evangelho da graça com muita propriedade, com muita ousadia e com muita autoridade. Quem sabe você não é um Paulo que Deus quer levantar nesta geração? Fica aí na disposição, fica na brecha, se consagra ao Senhor. Bom, vamos lá. Então o que acontece? Esse Onésimo, ele sai fugido da casa de Filemão e com certeza deve ter causado algum dano. E nós vamos olhar o que Paulo vai citar aqui. Quando ele vai para a cela com Paulo, Paulo lhe prega o evangelho e este homem abraça a fé, de modo que aceita a fé cristã. E aí, com certeza, num diálogo, então, qual é a sua história, filho? Então, eu trabalhava para um homem chamado Filemão, e aí a vida, aprontei e tal. Eu estou conjecturando aqui para você entender. E aí, vamos pensar aqui uma coisa. Eu penso Paulo dizendo assim, como que é? Você trabalhava para quem? Filemão de Colossos, tal. Um que tem uma igreja na casa dele, isso mesmo. Talvez Onésimo falou assim, então eu até via lá eles se reunir nas orações e tal, mas nunca quis saber disso. E aí Paulo disse assim, conheço, é meu cooperador amado, é alguém da minha autoestima. Além de Paulo ter evangelizado esse moço, Paulo agora vai dizer assim, meu filho, a gente vai resolver essa situação. Vamos tratar dessa situação, vamos arrumar essa circunstância. E a partir daí, Paulo vai se colocar como intercessor por Onésimo diante de Filemão. Então, eu estou te dando todo desenrolado a história da carta de Filemão. É muito gostoso. Leia, irmão, tira agora esse período aí depois do estudo, dá uma lida, dá uma meditada, você vai ver, você vai gostar muito. Vamos lá. Filemão 1, do 17 ao 22, diz assim, assim, se você me considera companheiro na fé, Paulo está falando para Filemão, receba-o como se estivesse recebendo a mim,
E se ele prejudicou em algo, lhe dê alguma coisa, se ele causou algum dano, ponha na minha conta. E eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei a você, para não dizer que você me deve, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você um benefício, algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero ser restituído a vocês. Então Paulo vai começar a interceder por Onésimo, e ele vai começar, olha, se ele lhe causou algum dano, põe aí na minha conta, e aí nós vamos acertar isso. Aí nós já entramos no tema desta carta. Qual que é o tema desta epístola? Reconciliação. Isso mesmo. Então Paulo vai tratar dessa epístola para trazer uma reconciliação entre Onésimo e Filemon, entre o senhor e o escravo. Mas aí Paulo vai desenrolar todo o texto, é muito lindo. Vamos lá. Continuando, o conteúdo dessa carta, o conteúdo dessa epístola. Então Paulo escreveu esta carta provavelmente durante a sua primeira prisão em Roma. Aí você tem ali Atos 28, 16 ao 31, você dá uma olhada. Ele intercede junto a Filemon em favor de Onésimo, um escravo fugitivo que Paulo havia conhecido em Roma, que respondeu às boas novas, convertendo-se à fé em Cristo Jesus. Filemon 1,10, abre a sua Bíblia aí, Filemon 1,10. Olha o que Paulo diz: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Olha o que ele está dizendo. Esse moço foi gerado em minha prisão, e aí eu estou intercedendo por ele agora. Uma vez que Onésimo recebe a fé, aceitando a Cristo dentro da prisão, ele torna-se melhor do que um escravo. Por quê? Porque agora Paulo chama de irmão amado, ou seja, ele agora é uma nova criatura. A partir daí, Paulo vai começar a pedir algo para Onésimo, para Filemon, em favor de Onésimo. Ele vai pedir a Filemon que o perdoe. Meu irmão, perdoar não é fácil, hein? Imagina alguém que saiu, você ajudou, você fez, você investiu, gastou tempo, finanças, emocionalmente você se doou, você se entregou, e de repente ele foge, vai embora do nada, sem dar satisfação. Às vezes a gente fica ferido, às vezes a gente fica magoado, não é verdade? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus trabalha em meio à circunstância, Deus trabalha em meio a situações, então não desanima, calma, talvez você esteja passando por um abandono, porque é um abandono, e um abandono dói muito, não é verdade? Sentir que foi desprezado para alguém que você ajudou, para alguém que você estendeu a mão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus quer tratar no teu coração, Deus quer tratar na tua vida, sabe por quê? Porque quem perdoa liberta um prisioneiro, e sabe quem é esse prisioneiro? Ele mesmo, que outrora estava preso a esse sentimento, a esse rancor, a essa mágoa, e Deus quer justamente tratar a sua vida, Deus quer justamente tratar com você, tá bom? Vamos continuar lendo, verso 12 a 16, ó. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudassem em seu lugar, enquanto estou preso, e eu queria que ele me ajudasse na causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão. Olha como que Paulo é ético, meu irmão. Você precisa olhar para esse texto a lente da época. Ou seja, na época, a escravidão ainda era uma prática comum. Não que a Bíblia defendesse, mas era uma prática, era o contexto da época. Por que eu digo que a Bíblia não defende? Alguns críticos da Bíblia vão fazer algumas questões, levantar algumas questões, mas você vai perceber que dentro da comunidade de fé, Paulo faz questão de escrever que todos são iguais, e não tem escravo, não tem senhor, Cristo é o cabeça de todos. Então Paulo dá sempre essa ênfase. Mas Paulo é ético,
Por quê? Porque dentro do contexto da época, dos princípios estabelecidos na época, o Senhor era dono do seu escravo, ele comprou, ele pagou por isso. Logo, Paulo está dizendo assim: eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você me fizer seja espontâneo e não forçado. Então, peraí, vamos tratar da situação dele, vamos resolver a questão dele. Aí Paulo vai dizer assim, ó: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Olha o que Paulo está dizendo, Filemão. Deixa eu te falar um negócio. Talvez Deus permitiu tudo isso para tratar com Onésimo e ao mesmo tempo para que ele possa ser restituído a você, restabelecido a você, e você não tenha mais um escravo, mas você tenha um irmão do seu lado, que vai te ajudar não só nas suas propriedades, mas vai te ajudar na fé, vai te ajudar na caminhada cristã. Olha que interessante. Olha, continuando a leitura, Paulo diz assim: e tenha ele para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como como pessoa, quanto como cristão. Olha o que Paulo está dizendo. Deus trabalhou na vida dele aqui dentro do cárcere. Deus mudou ele, Deus mudou a trajetória da vida dele, e ele é alguém especial não só como pessoa, mas como um irmão amado, como um cristão. Aí Paulo está trabalhando com o Filemão, dizendo para Filemão: Filemão, talvez seja o momento de você recebê-lo de volta e tê-lo agora não mais como escravo, como irmão. Queridos, perdoar é um ato de fé também, mas é um ato de decisão. Eu preciso querer perdoar. Uma vez que Onésimo agora é nova criatura em Cristo Jesus, Paulo pediu para que Filemão não o castigasse, mas que o perdoasse. Assim como Paulo intercedeu por um escravo, Cristo intercede por nós. Por quê? Porque nós éramos escravos do pecado. Ou seja, da mesma forma que Onésimo foi reconciliado com Filemão, nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Olha como que é interessante isso. Se você usar a tipologia e olhar à luz da tipologia, você vai perceber que, na verdade, o que Paulo está pedindo a Filemão é o que Cristo fez por nós, intercedendo por nós. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: às vezes nós ficamos preocupados quando a questão é perdão. Meu irmão, e perdoar, diferente de o que alguns pensam, eu quero pelo menos pensar com você, raciocinar com você sobre esse assunto. Perdoar não é esquecer. Não, infelizmente nós temos no nosso córtex cerebral, nós arquivamos tanto aquilo que queremos como aquilo que não queremos, não é verdade? Então não tem como esquecer. Mas eu gosto de trazer aqui uma analogia, porque perdoar é como você tem aí, lembra aí de uma cicatriz que você tem no seu corpo? Olha aí, lembra, talvez você tenha no braço, eu tenho uma aqui, na infância, que eu caí jogando bola na rua e me ralei todo. Então eu tenho essa cicatriz, mas eu posso apertá-la e eu não sinto mais a dor, porque embora eu veja, eu sei o que aconteceu, mas não me dói mais. Então perdoar está ligado a isso. Eu ainda sei o que aconteceu, mas aquilo já não me dói mais, porque essa ferida, ela foi fechada, essa ferida foi cicatrizada. Eu gosto de ilustrar, lembra do sino? Não tem né? Quando nós puxamos a cordinha do sino para ele tocar, perdoar é não ir lá tocar a cordinha do sino, toda hora ficar fazendo aquele alarde: mas você fez isso, você fez aquilo, pensa que eu esqueci, pensa que eu não lembro mais. Não, perdoar é saber que está ali, mas eu não vou mais mexer com isso. Então, queridos, quando Paulo está pedindo a Filemão que perdoe Onésimo, ele está dizendo: olha, Filemão, recebe ele como irmão, não castiga ele, mas o perdoa. Então Paulo é um intercessor, assim como Cristo intercedeu por nós. Por que esta carta foi escrita? Como eu venho falando, né, nesse estudo, ele escreve a fim de convencer a Filemão a perdoar Onésimo, seu escravo fugitivo, e agora aceitá-lo como irmão na fé. Ele não percebe que o que Paulo está pedindo a Filemão não é tão simples.
Porque um escravo comia na onde? Longe do seu senhor. Um escravo, ele servia a casa do seu senhor. Paulo agora está dizendo, você, ô Filemão, me faz uma gentileza. A vida dele foi mudada, eu quero que você o receba em autoestima. Recebam não mais como escravo, porque ele poderia receber como escravo e dizer assim, ó, restituir sua posição, vai trabalhar, os seus escravos são para fora da casa. Mas o que Paulo está dizendo para ele, eu quero que você o receba como um filho na fé que eu gerei aqui na minha prisão, mas como um irmão na fé para você. E o irmão na fé come na mesma mesa que o outro. Olha, irmão, meu Deus do céu. O irmão na fé, eles andam junto. O irmão na fé não tem essa diferença. Olha o que Paulo está pedindo, recebe-o como irmão na fé, porque ele vai morar no céu, no mesmo céu que você vai morar. Fácil não é, né, meu irmão? Mas Deus nos ajuda. É por isso que eu estou dizendo para você, talvez hoje você está vivendo esse dilema, talvez hoje você está aí dizendo, meu Deus, eu preciso fazer algo, mas meu coração está endurecido, meu coração fechou. Mas deixa eu lhe dizer algo, Deus é aquele que trabalha no seu coração, Deus é aquele que trabalha sobre a sua vida. Então deixa Deus trabalhar no seu coração. Vamos lá, continuando, quando essa epístola ela foi escrita? Bom, a maioria dos eruditos entende que essa é uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo ele vai escrever durante o seu encarceramento em Roma, né? Essa epístola era direcionada a Filemão, foi enviada pelo mesmo mensageiro que levou as cartas aos Colossenses, aos Efésios, Tíquico, né? Sendo escrita mais ou menos no tempo da epístola aos Efésios. Você tem a data ali entre 59, 61, 62, por aí. Então você tem aí o esboço de Filemão, né? E o que acontece? É justamente isso. Você que está com o seu livro, você vai ter o esboço de Filemão, e é tudo isso que eu te narrei. Paulo vai trabalhar essa questão. Paulo, você tem as saudações no começo, depois você tem a petição de Paulo por Onésimo e preocupações pessoais, que é a esperança de libertação, saudação e a bênção final. Então essa é a epístola ou a carta de Paulo a Filemão. Gostoso de trabalhar ela, né, irmãos? Fala sobre perdão, fala sobre mudança de vida, sobre conversão, sobre restituição, sobre uma nova caminhada, porque agora Paulo diz para Filemão, quem sabe ele ficou esse tempo longe, para que agora você tenha para sempre. Eu não sei o que você enfrenta na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, mas de repente Deus está tratando com alguém, de repente Deus está trabalhando na vida de alguém, você não sabe, mas de repente Deus colocou um Paulo lá do lado dele e está pregando para ele, quem sabe, né? Quem sabe Deus não vai trazê-lo de volta transformado. Mas mesmo, irmão, que ele não tenha voltado e você está ferido, libera ele, perdoa, libera ela e você vai ver como vale a pena nós perdoarmos, porque Cristo nos perdoou. E aí numa temática você olha a reconciliação. Onésimo foi reconciliado a Filemão e nós fomos reconciliados com Deus, porque Cristo intercedeu por nós. Olha a grandeza dessa carta, quanta coisa nós não temos a aprender, não é? Bom, vamos continuar o nosso estudo? Agora nós vamos entrar nas epístolas gerais, isso mesmo, você que tem o seu modo, olha aí, nós já vamos descobrir as epístolas gerais e Apocalipse. Nós temos estas cartas que não são atribuídas a Paulo, mas são atribuídas a outros autores, escritores, e nós vamos conhecer quem são as epístolas gerais, tá bom? Vamos continuar o nosso estudo? Tá muito gostoso. Espero que você esteja gostando também, porque aprender a palavra do Senhor é maravilhoso, é ou não é? Posso ouvir um amém aí? Dá um amém aí. É tão bom ouvir a palavra, meu irmão. Vamos lá, continuando. Epístolas gerais ou epístolas universais? Bom, nas lições anteriores consideramos as 13 cartas de Paulo. Resumimos ainda o seu pensamento, os seus ensinamentos. Era uma visão panorâmica, mas agora nós vamos olhar também para essas epístolas. Mas as cartas de Paulo não são as únicas contidas no Novo Testamento, isso mesmo. Depois de Filemão, a epístola paulina mais curta, que você tem que ler,
encontramos Hebreus, que é tão longa quanto qualquer outra carta de Paulo. Hebreus marca um novo grupo dentro dos textos do Novo Testamento, que são conhecidos como as epístolas gerais, que são compostas por 8 cartas. Como as cartas de Paulo, irmãos, elas aparecem na ordem aproximada de sua extensão, não é uma ordem cronológica. Você tem como a maior Hebreus e a menor, a última, Judas. Na verdade, embora segunda João e terceira João, né, junto com a primeira João, essas 3 unidades elas vão ser um conteúdo maior do que de Judas, mas você tem aí, porque segunda e terceira João parece ser menor que Judas, mas quando você junta com a primeira João, elas vão ter um volume maior de escritos, por isso a última é Judas. Então, são essas 8 cartas que nós vamos começar a entender um pouquinho sobre elas. Bom, vamos lá. Primeiro, por que elas são chamadas de gerais? Bom, na verdade elas são chamadas de gerais ou universais porque elas não apelam a nenhum público específico, né? Você não tem direto na carta, assim, como Paulo escreve aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses e tal. Você vai ter aos Filipenses, você vai ter ele falando a um grupo cuja essa identidade ela não é exata, é pouco ampla, vai ser vaga. Em alguns contextos você vai entender mais ou menos a quem ele escreve, mas você não tem aquela região, aos cristãos que estão localizados na igreja tal. Não, você não tem isso nessa carta. Essas 8 cartas, elas também são chamadas, meus irmãos, de epístolas universais, ou seja, epístolas católicas. Epístolas católicas, isso mesmo. O termo geral, né, que quer dizer católico, né, universal no grego, a palavra universal no grego, katolon, que significa católico, que quer dizer referente ao todo. Então, universal e católico é a mesma coisa. Então, você tem esse mesmo significado. Logo, essa nomenclatura, ela não se refere especificamente à Igreja Católica Romana. Não é que essas cartas são da Igreja Católica Romana. Católicos, porque ela é universal, um todo. Então, ela não está específica a um grupo, tá? O termo católico foi aplicado pela primeira vez a essas epístolas por Eusébio. Então você tem 265 a 340 lá. Embora os escritos mais antigos também chamem esse grupo de gerais. Então você tem epístolas gerais, epístolas universais ou epístolas católicas, que quer dizer uma mesma coisa. Deu para pegar? Pegou essa aí? Então, maravilha, guarda isso aí no seu coração, tá? Vamos então começar a olhar para a primeira dessa epístola. Nós vamos dar uma olhada para a epístola aos Hebreus. Vamos ver. Eu não sei se a gente consegue esgotar a epístola aos Hebreus nesta aula. Eu vou tentar, tá bom? Mas se não, a gente faz uma continuação no nosso próximo estudo, encerrando Hebreus. Mas vamos lá, olhando a carta aos Hebreus. A epístola destinada aos Hebreus contém uma discussão completa da eterna deidade de Cristo, seu supremo governo e sacerdócio exclusivo, e como essas são sobejamente explicadas nela, de sorte que todo o poder e obra de Cristo se manifestam ali. Bom, vamos começar a olhar para esta carta, a importância. Irmãos, a epístola aos Hebreus, ela é um tratado teológico. Ela vai trabalhar vai trabalhar sobre questões assim profundas, linkando o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Eu costumo dizer que lançando luz, ela vai lançar luz ao Antigo Testamento, às práticas da Antiga Aliança, e vai nos trazer luz, grandes iluminações aos ritos que eram realizados na Antiga Aliança. Bom, essa carta, ela também é conhecida como um quinto evangelho. Isso mesmo, um quinto evangelho. Mas espera aí, por que um quinto evangelho? Então deixa eu te explicar. Nós não temos os 4 evangelhos, ou os 4 evangelistas, né, narram, né, o evangelho de Cristo, nascimento, morte, ressurreição,
a sua caminhada. Hebreus também vai tratar do que Cristo continuou fazendo, mas vai tratar com uma profundidade muito grande. Vai falar de que Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que Cristo é superior, então ele vai dar-nos continuidade à obra de Cristo, ao que Cristo continuou realizando nos céus, expiou o nosso pecado, Cristo como nosso intercessor. Então percebe que ele continua narrando as boas novas acerca de Cristo. Então por isso que ela é também conhecida como um quinto evangelho, uma quinta boa nova do que Cristo fez e faz por nós, tá bom? Bom, Hebreus revela a verdadeira identidade de Jesus Cristo como Deus. Ele é a autoridade máxima, portanto é maior do que qualquer religião ou qualquer anjo. Ele é superior a qualquer líder judeu, como Abraão, Moisés ou Josué, é superior a qualquer sacerdote. Jesus é a revelação completa de Deus. Aonde que eu tenho isso? Se você virar a tua página aí, você estava com a Bíblia aberta em Filemão, vamos aí, vira aí a página aí, vamos para Hebreus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, ó. Eu vou ler para você só do 1 ao 4. Olha como o escritor entra de sola, ele entra arrebentando, ó. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, havendo Deus falado, Hebreus 1, do 1 ao 4. Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, o que existe por meio de quem o criou o universo. Olha que tremendo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados. Olha o que ele está dizendo, o que Cristo fez e o que Cristo é. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, e tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Meu irmão, ele já introduz a carta, o escritor aos Hebreus já introduz a carta com muita propriedade, dizendo que ele é o resplendor da glória. Ele começa apresentando a superioridade de Cristo. Então, irmão, Hebreus é tremendo, é gostoso trabalhar com Hebreus. Você tem muito assunto, muitos termos teológicos, alguns de objetos de discussões teológicas, mas é muito gostoso olhar para Hebreus. Vamos lá, o tema desta carta. O tema desta carta é a superioridade de Cristo. Alguns eruditos apresentam o tema desta carta como um melhor concerto ou o sacerdócio de Cristo. Mas uma coisa é certa, irmão, uma palavra que define Hebreus, bem Hebreus, é melhor. Ou seja, a proposta do escritor é apresentar que Cristo é melhor, que essa aliança é melhor, que esta aliança é superior. Ó, a Epístola aos Hebreus vai apresentar a superioridade de Cristo, uma vez que a maioria das bênçãos do judaísmo se relacionavam às coisas terrenas. Então o escritor, ele trabalha muito bem essa questão do Antigo Testamento, da antiga aliança. Então você tem todos os conceitos dos judeus são ligados às bênçãos, estão ligados ao contexto terreno, o tabernáculo, o templo, o terreno, os sacrifícios que eram oferecidos, um acordo, uma aliança que prometia prosperidade terrena. Aí o escritor vem com o sacerdócio de Cristo, mostrando as bênçãos celestes, mostrando um tabernáculo celestial, mostrando um melhor concerto, ou seja, uma melhor aliança. Quando ele trabalha isso, ele está apresentando aos seus ouvintes que Cristo é melhor, que Cristo é superior. Aí nós começamos a entender algumas coisas. Por quê? Porque quem ele escreve? Epístola aos Hebreus. Então nós temos judeus que foram convertidos ao cristianismo. E aí estes judeus, eles tinham que ter consciência, tinham que ter em mente que Cristo era superior à antiga aliança, ao antigo sistema, que o antigo sistema caducou. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai começar a trabalhar essa questão. Olha que interessante, escreve aos Hebreus. Quando você olha no contexto da história, você olha isso em Atos, muitos cristãos que estavam em Roma,
foram expulsos devido à perseguição, o império começa a perseguição, e tantas coisas começam a acontecer com a igreja. Só que tem um detalhe, a perseguição está ao cristianismo, mas não ao judaísmo. E muitos desses, devido à perseguição, pensavam em voltar atrás. E a proposta do escritor é dizer assim, gente, fica onde Deus te colocou, porque Cristo é superior. Tudo aquilo que veio outrora era apenas sombra do que haveria de vir. Pegou? Deu para pegar isso aí? Então, essa é a temática. Qual o conteúdo? Hebreus tem um propósito de demonstrar por meio de um raciocínio concludente que Jesus é o melhor, supremo e suficiente Salvador. O autor dessa epístola procura demonstrar a verdadeira identidade de Jesus Cristo, sendo superior aos anjos, aos líderes religiosos ou mesmo a qualquer sacerdote. Vamos ver alguns textos? Vamos ver. Hebreus 1:4. Já li com você, mas vou ler de novo. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Hebreus 3:1-3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Irmãos, a tese do capítulo 3, se no capítulo 1 ele já começa a falar que Cristo é superior aos anjos, superior aos profetas, no capítulo 3 ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés, que aquele que ele é o construtor da casa, ele é maior do que a própria casa. Ele está fazendo uma alusão que Cristo é maior do que Moisés. Olha, para os judeus, né, ouvir isso, mas espera aí, não, Cristo, Paulo vai começar a dizer que ele é superior a Arão. Olha o que Paulo vai dizer, capítulo 4, verso 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se você ler o verso 16, eu quero ler o verso 16 porque eu acho ele tremendo. Olha que diz o verso 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Olha, irmão, o que ele está dizendo? O que o sacerdote fazia? Quando o povo estava em pecado, o sumo sacerdote, ou sacerdote, ele intercedia pelo povo, pegava ali a oferta, matava aquele animal e aspergia o sangue, intercedendo pelo povo. Mas esse sacerdote tinha que fazer o sacrifício por si próprio e depois pelo povo. Aí o escritor aos Hebreus vai mostrar que Cristo é superior, que ali era sangue de animais, mas aqui o próprio sangue de Cristo fez expiação pelos nossos pecados, e ele adentrou aos céus, está à direita de Deus e intercede por nós. Então, diante disso, entremos com ousadia diante do trono da graça de Deus, a fim de sermos ajudados e alcançarmos ali misericórdia e graça, para sermos socorridos no momento da necessidade. Você tem um sacerdote que te socorre, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que cuida da tua casa, você tem um Deus que cuida da tua família. Ele é superior ao sacerdócio arônico. Olha que interessante, Hebreus 7, 28. Pois a lei constitui sumo sacerdote a homens, que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia, ele é perfeito. À luz dos textos apresentados, o autor é categórico em afirmar a superioridade de Cristo. O cristianismo ultrapassa o judaísmo por ser uma aliança melhor e superior. O autor, quem é o autor? Ixi, agora complicou, irmão.
agora a coisa ficou séria. Quem é o autor da carta aos Hebreus? Quem é o escritor? Tão discutido esse assunto, né? Bom, vamos lá. Hebreus não menciona o nome do seu autor. Diferente das cartas paulinas, você não tem a saudação do autor no início da carta. Lembra quando Paulo sempre começa as suas cartas? Você que vem estudando comigo, eu tenho certeza que você leu. Paulo começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, ele sempre se identifica. Mas você não tem na epístola aos Hebreus quem era o autor. Você não tem esse registro, né? Como tem na marca dos escritos de Paulo. Então os líderes antigos da igreja não chegaram a um acordo acerca desse assunto, acerca de quem que escreveu essa carta. Surgem, na verdade, grandes sugestões e especulações acerca do autor aos Hebreus. Aí nós temos os nomes como de Paulo. Paulo é um dos nomes que pode ser cotado. Existe uma semelhança, realmente, quando você olhar partes, você está lendo a carta aos Hebreus, parece que você está lendo a Epístola Paulina. Eu não vou negar isso. Realmente há uma aparência, em alguns aspectos, muito grande. Mas também é uma citação de Lucas. É possível que Lucas pode ter escrito esta carta. Nomes como de Barnabé, Apolo e até Priscila, que para alguns ela seria a única mulher a ter escrito no cânon sagrado. Uma coisa é certa: independente de quem é o autor sabia trabalhar muito bem com as questões da antiga aliança. Isso mesmo, ele era alguém que trabalhava com muita propriedade todas as questões cerimoniais, dos ritos. Era alguém que de fato conhecia, né? Então pode ser Paulo, Apolo, não sei, não tem como nós precisarmos, né? Por que que esta carta ela foi escrita? Por que que a carta aos Hebreus foi escrita? Bom, o objetivo inicial é demonstrar aos judeus que Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, mas Jesus histórico, o Filho de Maria, aquele nascido de mulher, era o Messias, ele era o Cristo, o ungido. Então você tem esse propósito. E mostrar que era o Redentor que lhe fora prometido nas Escrituras. E a partir daí, a sua superioridade ao antigo concerto. Tá? A conclusão que se chega é que Jesus é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, ao sábado, aos sacerdotes. Ele é o nosso bem maior, ele é o nosso Shabat, ou seja, ele é o nosso descanso. Ele é superior, nós estamos falando do contexto da nova aliança. Então, ele é superior. Bom, devido à perseguição e à oposição que esses cristãos estavam enfrentando, alguns começaram a desanimar e esmorecer na fé, de modo a voltarem às práticas antigas. Lembra que eu te falei? Que o cristianismo estava sendo perseguido, mas o judaísmo não. E aí, é nesse contexto que alguns começam a querer retroceder, e aí o escritor apresenta a superioridade de Cristo. Ele é maior do que todos os ritos da antiga aliança, e aí ele vai exortar os crentes a permanecerem firmes na fé em Cristo Jesus, pois ele é o Messias que haveria de vir, e que todo cerimonial se cumpre nele. Ele é o protagonista de uma aliança maior, ou seja, tudo apontava para a pessoa de Cristo. Tudo estava direcionado justamente para a superioridade de Cristo. Por isso que não tem problema algum nós olharmos para esta carta e dizemos: poxa, é um quinto evangelho. Realmente, ele vai apresentar Cristo, vai focar Cristo do começo ao fim. Embora você tenha ali alguns capítulos que vão narrar dos heróis da fé, mas aí o escritor vai dizer que eles partiram aguardando essa esperança. É algo muito rico. Quando foi escrita? Bom, com relação à data e à localização, não tem como nós precisarmos, mas tudo indica que foi escrito antes da destruição do templo, antes do ano 70. Por quê? Devido ao seu conteúdo, né? Então o autor faz uso do tempo presente ao descrever o trabalho do sacerdócio levítico. Então, o que acontece em 70? Destruição de Jerusalém, destruição, invasão, né? Tito, Vespasiano, e aí você tem toda a diáspora, você tem o templo queimado. Então o escritor,
ele faz alusão do tempo presente, falando dos ritos levíticos, de templo e essa questão dos rituais, dos cerimoniais. Então é possível que esta carta ela se dá antes disso, porque além do autor tratar dessas questões, ele não trata do assunto da destruição, né, de Jerusalém. Então ele tem todo esse trabalho, você tem capítulo 7, capítulo 9, 10, 13 e por aí vai, ele trabalha muito bem essa questão. E um acontecimento como a destruição da cidade e do templo seria algo que com certeza, né, irmão, um autor faria menção se essa carta fosse escrita posterior a esse evento, né? Logo, a carta possivelmente for escrita em 67 a 69 depois de Cristo, pelo menos um ano antes de todos esses acontecimentos, essa tragédia, catástrofe que acontece na invasão com o general Tito, né, a ordem de Vespasiano. Bom, a única evidência da localização da carta que nós temos é que é possível que ela fora escrita de Roma. Por quê? Olha que interessante. Hebreus 13, 24. A saudação que é enviada, ela vai nos dar essa ideia, ó. Saudem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhe enviam saudações. Ou seja, a ideia que se passa é, ó, a turma que está aqui envia das saudações para vocês. E essa turma está na onde? Na Itália. Então é possível que essa localização seja da Itália. Então isso pode acontecer. Mas como eu disse, vamos olhar um pouquinho para o conteúdo da carta. A carta vai nos apresentar a superioridade da pessoa de Cristo. Bom, você tem a antiga revelação, Hebreus 1:1. Ou seja, se você olhar, vai dizer assim, havendo Deus falado outrora, havendo Deus falado, na minha versão ainda diz assim, havendo Deus falado antigamente, em várias ocasiões e de muitas formas. Ou seja, você tem a antiga revelação, Deus revelou, e Deus usou todo esse conceito da antiga aliança no cerimonial. Tudo isso era sombra daquilo que haveria de vir. Aí ele vai dizer, Deus falou de muitas maneiras, face a face, você vai ver que Deus fala em sonhos, teofanias, Deus usa símbolos, tipologias, Deus vai falar de várias formas e de muitas maneiras. Aí o escritor diz, mas neste último tempo, existe uma última revelação, e essa revelação é definitiva, ó. Jesus, porque ele vai dizer assim, nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e tudo que existe é por meio de quem o criou o universo, é tudo por meio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que o escritor está nos dizendo? Que não vai haver mais nenhuma outra revelação. Cristo é a revelação, é a última revelação. Então nós temos que olhar para Jesus para sermos salvos. Não adianta surgir outra pessoa, vai ser anátema, é o que Paulo diz. Então nós temos que olhar para Jesus. Ele é a última revelação, né? Vamos lá. Aí nós pensamos uma coisa, o que é que nós devemos pensar? O perigo da negligência. Por que o perigo da negligência? Você tem aí na história pelo menos 3 tipos de emissários de Deus ao mundo para trazer a revelação. Você tem os profetas, o que o escritor vai dizer, falou muitas das vezes pelos profetas, e os profetas nem sempre foram aceitos, os profetas nem sempre foram ouvidos. Você tem os anjos, você teve aparições de anjos, e muitos tinham os anjos em alta estima por serem seres celestiais. Por exemplo, a tradição judaica respeitava muito o ministério angelical, né? À luz de Hebreus, os anjos são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, você vai herdar a vida eterna? Se Deus quiser, né? Nós vamos herdar, tem que ter certeza disso, não é? Então, os anjos de Deus são ministros a nosso favor. Deus usou os anjos de alguma forma. Mas existe a última revelação, Filho, que não só o rejeitaram, como muitos desprezam sua graça salvadora até os dias de hoje. Aí nós olhamos para Hebreus 2, do 2 ao 3. Porque se a mensagem que foi transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua punição,
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Olha o que o escritor está dizendo. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? A resposta é simples: não escaparemos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não adianta você procurar outro caminho, não adianta você procurar outra saída. Nós não escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação. É isso que o escritor está tentando provar aos seus leitores. Aí ele vai falar da superioridade de Cristo a Moisés, 3, 1 ao 6. Portanto, santos irmãos, participantes do sacerdócio celestial, fixe seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote. Aí ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés, digno de maior glória do que Moisés. Apóstolo e sumo sacerdote. Segundo o antigo concerto, Moisés era o apóstolo, ou seja, o enviado por Deus, e Arão era o sumo sacerdote. Aí nós vamos entender que sobre a nova aliança, Cristo ocupa essas duas posições, esses dois ofícios. Ele foi enviado como o verdadeiro apóstolo para nos trazer, para fundamentar. A igreja está fundamentada nele. E aí depois nós temos as classes apostólicas, né? Os apóstolos de fundação que foram ali de escrito. Mas Cristo é o apóstolo supremo e ele é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Ou seja, o escritor vai apresentar a superioridade de Cristo nessas questões. E aí ele deixa bem claro da nova aliança. E aí uma nota de rodapé aqui, deixa eu abrir um parênteses. Cuidado, viu? Porque tem igreja por aí apresentando o sumo sacerdote. Ah, o sumo sacerdote fulano de tal, venha na reunião que vai ter o sumo sacerdote fulano. Irmão, cuidado, vigia. Porque o nosso sumo sacerdote é Cristo. Ninguém ocupa o lugar dele. O que é que eu disse para você? Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Ele é a última revelação de Deus, não vai vir outra. Estão surgindo aí falsos cristos, mas nós vamos estudar isso em João, que vai dizer que são os anticristos que estão surgindo aí. Cuidado, vigia. Aí o escritor aos Hebreus vai nos dizer que ainda nos resta um repouso. No capítulo 4, deixa eu ler rapidinho. As horas estão voando, irmão. Vamos lá. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenhamos falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração. Porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Essa palavra aí, o descanso, é o Shabá. Na verdade, o que o escritor está dizendo? Que o nosso descanso não é um dia, mas sim uma pessoa. Nós não estamos presos ao ritual da antiga aliança, nos prendendo a um dia, embora que o princípio estabelecido de você separar um dia para Deus, isso tem que ser observado. Isso tem que ser observado.
porque nós não paramos para entregar a nossa vida ao Senhor. Um dia de entrega, um dia de adoração a Deus. E isso é um princípio importante que ele não pode ser rejeitado no Novo Testamento. Mas o escritor está nos dizendo que, na verdade, o nosso descanso não é mais um dia, mas o nosso descanso é uma pessoa. Ou seja, Cristo é o nosso descanso. Quem ouve a voz do Espírito não endurece o seu coração e entra nesse descanso de Deus que é Cristo. Olha que interessante. Entra nesse descanso que é Cristo Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O seu descanso não é um dia, o seu descanso é uma pessoa, e o seu descanso se chama Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Glória a Deus. Você pode ouvir um descanso? Eu posso ouvir um glória a Deus que ele é seu descanso? Então descansa, né? Fica tranquilo, não desespera, né? Porque Deus é o nosso descanso. Aí o texto vai dizer que outrora ouviram e não obedeceram. De todo aquele povo, só Josué e Caleb entraram em Canaã, né, de 20 anos para cima. No dilúvio, só 8 pessoas creram e entraram na arca, família de Noé. E na destruição de Sodoma e Gomorra, só 3 pessoas se salvaram, até a mulher de Ló olhou para trás. Quem ouve e pratica a palavra do Senhor, ele edifica sobre a rocha, como Jesus disse. Mas quem não ouve, quem ouve e não a pratica, ele edifica sobre a areia. A tua casa tem que estar firmada na rocha, que é Cristo. É Cristo que é o teu descanso. É Cristo que é o teu repouso. Mas olha a informação que o texto diz. Pregação sem proveito. Por que é pregação sem proveito? Eles ouviram as boas novas, mas não lhe aproveitou nada, porque eles não misturaram com a fé. Era preciso agregar a fé, a palavra que eles ouviam. Ou seja, a fé, o solo aqui, a semente é boa, o evangelho. Mas se o solo não estiver regado com a fé, essa semente ela não vai frutificar. Por isso ela não teve proveito, porque eles não creram. Sem fé, Hebreus diz que é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, fica firme na fé, que esta palavra gere fruto sobre a tua vida, que esta palavra gere fruto sobre a tua casa, que esta palavra gere fruto sobre os teus, e o nome de Deus seja glorificado sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Dá um amém aí, irmão, pelo amor de Deus. Hebreus vai nos falar do poder da palavra. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha a profundidade do autor. Juntas e medulas, e apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, sabia que as suas informações do cérebro passam pela medula? O negócio não é fraco não, o negócio é, palavra de Deus é poderosa. Cristo é superior ao sacerdócio arônico, nós já falamos, né? Porque nós temos um sumo sacerdote que é superior, né? E aí o escritor ele vai nos dizer também que existe um grande perigo. Qual é esse grande perigo? De permanecer imaturo na fé. Ele está escrevendo a um povo que não pode permanecer imaturo. Hebreus 5, do 5 a 14, ó. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E diz outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias na vinda da terra, está falando de um sacerdócio universal, não um sacerdócio arônico, um sacerdócio terreno, mas o sacerdócio universal, o sacerdócio de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele vai dizer: Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz,
com lágrimas aqueles que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhes obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha o que o escritor está dizendo: oh, meus irmãos, vocês estão lentos demais para aprender. Aí ele diz assim, ó, de fato, embora esta altura já devessem ser mestre, mas vocês precisam que alguém lhe ensine novamente os princípios elementares da fé, da palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Oh, meu Deus do céu, o que o escritor está dizendo? Gente, o tempo que vocês têm de evangelho já era para vocês serem mestres, e vocês ainda estão engatinhando na fé. Aí ele vai dizer, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Olha o que ele está dizendo, já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda estão engateando na fé. Ele está dizendo assim, eu tenho tanta coisa para ensinar para vocês, tanta coisa que eu podia falar, mas infelizmente vocês ainda estão engatinhando na fé. Aí ele vai nos falar também do perigo da apostasia. Hebreus 6, do 4 a 6, que é um texto bastante conhecido por muitos, né? Ora, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Ele está falando da apostasia. Aqueles que outrora foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade de Deus e agora apostataram da fé. O escritor está dizendo, é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento. E a apostasia é um abandono da fé premeditado, é um consciente afastamento, é uma mente totalmente cauterizada, é a pessoa realmente profanar o nome de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, irmãos, a epístola aos Hebreus, ela vai falar, né, de Melquisedeque. Desculpa, irmão, o autor, você pensou que eu acho que é Paulo, né? Não vou entrar nesse mérito não, mas o autor, ele vai tratar da oferta, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele vai falar de Melquisedeque, né? Ele vai trazer lá de trás, e Abraão encontrou. Ele vai trabalhar os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, tão gostoso de discorrer os heróis da fé. Ele vai falar dessa questão, vai falar que eles morreram aguardando, né? Tinham fé nesse dia. Vai dizer que Abel ofereceu a Deus oferta, depois vai falar de Noé, vai falar de Abraão. O irmão, ele vai trazer a galeria dos heróis da fé no capítulo 11, aí no capítulo 12 ele vai nos orientar, dizendo nós que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunha, nos desembaracemos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ou seja, ele está trabalhando com um povo, dizendo, gente, olha, Cristo é superior. Então a epístola aos Hebreus vai nos revelar a superioridade de Cristo. Essa carta simplesmente vai trazer a superioridade de Cristo, vai mostrar que Cristo é superior, o ministério de Jesus. Depois do 10 em diante, vai nos falar da caminhada na fé. Então Hebreus é uma carta maravilhosa. Eu te dei uma visão panorâmica, mas agora cabe a você pegar a sua mochila e garimpar, sair garimpando esses textos que são maravilhosos.
Tá bom, meu irmão? Nossa aula chegou ao fim, a hora deu, passei até um pouquinho hoje, tá bom? Mas não tem problema, foi por uma boa causa. Que Deus te abençoe, abençoe você, a sua família, que os teus projetos venham dar certo, venham se cumprir, desde que seja para a glória de Deus e sendo assim da vontade de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, que Deus seja com você por onde você passar. Obrigado por você estar comigo nessa aula, obrigado por você estar estudando conosco. Lembrando, irmão, liga para alguém, manda esse vídeo, chama ele para estudar, para que ele venha crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho certeza que tem sido de bênção para você, tá bom? Então você tem essa plataforma, nós disponibilizamos isso ao aluno, mas de certa forma nós também acabamos deixando aberto para que você possa conhecer esse trabalho. Entre em contato conosco, faz a sua inscrição, você vai ter o material didático, você vai ter os trabalhos, as provas, tudo para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Você vai ter um suporte, um plantão tira dúvida por meio do canal do WhatsApp. Você pode também entrar em contato conosco ligando. Nós vamos tentar te auxiliar e você vai crescer, vai ser um obreiro, uma obreira de valor aí na tua igreja, na tua casa, por onde você passar. Tá bom, meu irmão? Instituto Ministrando para Transformar a Vida. Essa é a escola que Deus colocou aí para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Coloca a mão aí no teu coração, porque eu senti de orar por você agora e eu encerro com essa oração. Deus, aí está o teu filho, a tua filha. Meu Deus, eu quero pedir, Pai, que a semana dele, que o dia dele seja de bênção. Pai, que o Senhor entre na sua causa, conforte o seu coração, alegre a sua casa, a sua alma, a sua família, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Até uma próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.